Estudos para a LESP sobre conteúdo discursivo. Eu vou ler vários textos com um tema do site Projeto de Redação, nota 1000, sobre o tema aqui, votação, sabe? Poder legislativo, controle das pessoas. Tá. Vou ler algumas questões. Na verdade tem muito teco, né, de votação. Daí, voto facultativo, o direito de votar, como fazer dessa conquista um meio para fazer essa conquista um meio para votar em palhaço. É uma norma válida? Um palhaço? Proposta: temos direito de votar, como fazer dessa conquista votar nulo, direito de votar no Brasil e o direito de votar, como fazer dessa conquista um meio Tem um monte desse teco aí. Vamos lá. Primeiro texto: o direito de votar, como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais e de que o Brasil necessita. O direito de votar, como fazer Resultado: a democracia exercida. Texto de Sabrina Alves. Tentação nota 1000, tá? A democracia é exercida de forma direta desde o século VII da Grécia Antiga. Embora restrito a poucos habitantes da polis, o direito de voto foi de suma importância para o desenvolvimento da democracia atual, sendo o direito ao voto feminino um dos principais avanços deste primórdio da democracia de Atenas. Embora com tal direito conquistado hoje em dia, algumas parcelas da população passaram séculos sem poder participar das decisões políticas. Destarte: é fundamental compreender a importância de tal problemática no contexto social vigente. No Brasil, as primeiras eleições permitiram apenas que os homens ricos e alfabetizados pudessem votar. A restrição de participação na democracia visava o benefício político e o financeiro dos grandes fazendeiros e influentes na época. Por mais que tal restrição não ocorra mais, observa-se ainda que pessoas de poder conseguem influenciar em questões tão importantes em nome de individualismo. Logo, a manipulação de votos não pode ser aceita pelo bem da sociedade e garantia da isonomia. Em segundo lugar, vale ressaltar que as mulheres só tiveram direito ao voto no Brasil em 1932 por meio de uma reforma política do governo de Getúlio Vargas. A representatividade feminina no meio político não teve grande aumento durante esses anos, porém é visível que o interesse de participação das mulheres em pautas políticas aumentou. Segundo o levantamento do Elas no Congresso, mesmo sendo apenas 15% do parlamento, as mulheres são as que mais trabalham pelo gênero na legislativo. Logo, é essencial a participação feminina no Congresso, a fim de pautar políticas públicas específicas para a mulher e pela sua representatividade para a presença feminina no cenário político. Portanto, torna-se imprescindível para a garantia dos direitos da sociedade e pelo bem grupal que os meios de comunicação, por meio de comerciais e anúncios, promovem propagandas conscientizadas a fim de valorizar o benefício do voto. Assim, fica a reflexão dos cidadãos, no meio das situações anteriormente citadas, de importância de votar, por consequência de pensar no bem da sociedade como um todo. Legal. Próximo texto. O direito de votar no Brasil, 2022, de Erika, de redação nota 1000, a Erika Ayanid. Sem pontuação, tá? Constituição Federal de 88, documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º o direito da igualdade como inerente a todo cidadão brasileiro. Todavia, tal prerrogativa não tem ser reverberado com ênfase na prática, quando se observa as dificuldades para o direito de votar no Brasil, dificultando desse modo a universalização desse direito social tão importante. Diante dessa perspectiva, faz-se imperiosa a análise de negligência governamental e suas consequências. Em uma primeira análise, vale ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater o problema da falta de informação ao votar no país. Nesse sentido, o Estado deve proporcionar os meios para os cidadãos constituírem esse direito. Essa conjuntura, segundo as ideias do filósofo contratualista John Locke, configura-se como uma violação do contrato social, já que o Estado não cumpre a sua função de garantir que os Estados desfrutem de direitos sociais indispensáveis como o direito de democracia, o que infelizmente é evidente no país. Ademais, é fundamental apoiar a ausência do direito de exercer a cidadania como as principais consequências da não participar democraticamente no Brasil. Segundo o IBGE, o Nordeste é o estado com menos eleitores no Brasil. Diante de tal exposto, esses sujeitos terão suas vidas afetadas caso não tenham um auxílio dos órgãos públicos para exercer esse voto. Logo, é inadmissível que essa situação continue a perdurar no Nordeste, certo? Dependendo-se portanto, a necessidade de combater esses obstáculos para ter o poder de voto. Para isso é imprescindível que a Justiça Eleitoral, órgão responsável pelo acesso à democracia no Brasil, e juntamente com a mídia, proporcione as informações necessárias para que
o acesso ao voto, tendo a finalidade de ampliar o número de cidadãos que votem no país. Assim, se considerará uma sociedade mais igualitária, onde o Estado desempenha caráter corretamente o seu contrato social, tal como afirma John Locke. Contrato social interessante. O próximo, de novo, do tema de direito a votar, como fazer essa conquista, um meio de promover essas formações sociais que o Brasil quebrar. Esse aqui nem era um texto, mas é um tema de redação da nova professão nota 1000. Interessante, né? Pode usar, se cair esse tema, né? A gente pode usar esses textos como um argumento, certo? Aqui tem primeiro uma foto daquele Direta Já, né? Cai muito em concurso, Direta Já. Movimento para votar. Depois, para que existam hoje os direitos políticos, o direito de votar, a ser votado, escolher seus governantes e representantes, a sociedade lutou muito. Daí representado pela luta, né? Direta Já. Depois, a política foi inventada pelos humanos como um modelo pelo qual pudessem expressar suas diferenças e conflitos sem transformá-los em guerra total, em uso de da força e extermínio recíproco. A política foi inventada como um modo pelo qual a sociedade internamente dividida discute, delibera e decide em comum para aprovar ou reiterar ações que dizem respeito a todos os seus membros. E a democracia subversiva. Subversiva no sentido mais radical da palavra em relação à perspectiva política, a razão da preferência pela democracia reside no fato de ser ela a principal remédio contra o abuso do poder. Uma das formas não é a única, e o controle pelo voto popular, que o método democrático. E que o método democrático permite pôr em prática. Vox Puri Vox Dei. Você tem mais de 18 anos, vai ter de votar nas próximas eleições. Se você tem 16 e 17, não pode votar ou não votar. O mundo exige dois jovens que se arrisquem. Dois jovens que se arrisquem, que alucinem, que se metam onde não são chamados, que sejam encrencheiros e barulhentos, que enfim exijam o impossível. É se construir o mundo do amanhã. A partir desse trabalho é votar, não só cumprir uma obrigação, tem de votar com hormônios com ambição, com sangue fervendo nas veias, para impor umas vitoriosas suas exigências antes principalmente de depois das eleições. Interessante, né? Próximo de votar, texto, o direito de votar, qual fazer essa conquista, meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita. Daí, textinho basiquinho, de Daniel Yevi. Tá. Tornar o Brasil em um país democrático não foi uma tarefa fácil. Houve muita dificuldade e coragem para reverter o país absolutista, onde não havia liberdade de votar e nem de expressão. Portanto, o direito que temos hoje em dia e a importância para o nosso futuro, a fim de mudar a vida de milhões de pessoas. Devemos comentar, debater e decidir com consciência. É notório que falta a sinceridade na política, onde a promessa é um poder de fala muito grande e manipulável, com o desejo de tornar-se popular a serem bem vistos diante da sociedade através de valores e troca de valores, favores. Nessa nossa educação vem através do governo, porém, jovens que podem votar sentem-se desconfortáveis por pensarem que não é o seu lugar de fala, mas com o poder que tem, poderia mudar o mundo positivamente. É essencial aproveitarmos esse direito com coragem para enfrentar nossa responsabilidade, assim como dizia Don John Locke, onde não há liberdade com pessoas que lhe deram a confiança, ações mais mal feitas não são bem-vindas em um país democrático. E o último texto, voto facultativo ou voto obrigatório. Esse aqui tem de um cara chamado Uma Mirim. Bom, sobre os filosóficos de Abraham Lincoln, o voto tem mais força do que o tiro de uma arma. Já segundo Aristóteles, o homem é um animal político dotado de razão. Logo, recai sobre ele, como cidadão, a missão de conservar e salvar o Estado. Contudo, no Brasil, tal noção não é verificada, visto que boa parte da população não vê o voto como um meio de transformação sociopolítica, mas como uma imposição. Diante disso, faz-se mister a discussão sobre o voto facultativo ou o voto obrigatório, o voto facultativo ou o voto obrigatório, acerca da negligência estatal e a consequências advindas com essas problemáticas, visando posteriormente medidas para solucioná-las. Primeira análise, mesmo após a conquista do sufrágio universal, a sociedade brasileira ainda não sabe usufruir esse direito democrático, porque não há estabelecido um sentimento patriótico, o que não favorece a conscientização acerca da importância do ato de votar. Logo, percebe-se uma defasagem no sistema eleitoral, que muitas vezes é acompanhado pela venda e compra de votos, contrariando assim a Carta Magna, que assegura a votação como um direito secreto direto. Dessa forma, a falta de uma maior consequência da população no que tange às eleições contribui para manter as diversas barreiras presentes no país, como a corrupção e a desigualdade social. Além disso, vale ressaltar a falta de engajamento político por boa parte da população. Isso se deve ao fato de que esta não tem visto o voto como um meio de exercer
de se exercer a plena cidadania e obter mudanças, mas sim como uma obrigação coagida pelo Estado. A situação se agrava ainda mais diante do histórico do governo ruins, que acaba aumentando a falta de interesse do povo. Destarte sem um posicionamento mais crítico da sociedade diante dos governos e governantes, o povo não irá perceber que ele é capaz de mudar o rumo da nação. Evidencia, portanto, a necessidade de ações interventivas para minimizar o voto facultativo ou o voto obrigatório. Logo, é necessário que as escolas, por meio de debates educacionais feitos pelas disciplinas principalmente na sociologia e filosofia, enfatizem o voto como uma ferramenta de transformação social de forma a ter uma maior consciência política. Ademais, urge que o Estado, em parceria com os meios midiáticos, promovam campanhas publicitárias que busquem demonstrar o voto como um ato patriótico e benéfico a todos, visando haver maior responsabilidade diante das urnas eleitorais. Através dessas medidas, espera-se promover uma melhora desse problemática. Esse é o último ponto que eu vou falar sobre voto, né? Tchauzinho.